Quero fazer um agradecimento especial ao CryptoID, que nos apoiou. O CryptoID é o maior portal de identidade digital e criptografia do Brasil. Obrigado, Regina. Obrigado, Suzana, pelo apoio. A ideia hoje é passar uma manhã falando um pouquinho sobre pagamento instantâneo, enfim. Gostaria de falar um monte de coisa que a gente está vivendo, né? A gente já está vivendo isso há algum tempo. Se a gente tiver tempo, a gente vai falar, enfim. Falar o máximo possível, e o que não der para a gente falar hoje, a gente continua em outros eventos, mas a ideia é que a gente possa discutir um pouquinho de SPI, mais hands-on, mais como operacionalizar, mais como fazer funcionar, enfim. Vamos sair um pouquinho do conceito e vamos entrar um pouquinho no como é que eu faço para implementar isso. Rapidamente, para quem não conhece a Dynamo, nós somos um fabricante nacional de appliances de criptografia e guarda de identidades. Estamos lá fazendo isso há algum tempo, quase 20 anos já que nós trabalhamos com isso, enfim. Provavelmente, muitos de nós, muitos de vocês, convivem com a gente e nem sabem. A gente já processou, nos últimos 15 anos, 320 milhões de declarações de imposto de renda. Toda vez que vocês mandam a declaração, passam pelos nossos hardwares. A gente processa diariamente, hoje, 40% de todas as TEDs que circulam no Brasil, nos nossos diversos parceiros, clientes, bancos que existem. Processamos bilhões de notas fiscais eletrônicas, a assinatura delas, enfim. A gente tem vivido, respirado soluções de criptografia de assinatura digital há bastante tempo. Não é uma novidade meios de pagamento na história da humanidade. A gente já começou bem lá atrás, né? Com metais, enfim, fomos evoluindo. Talvez o penúltimo degrau que a gente subiu nessa escada seja o princípio, a mescla de soluções que juntam físico e eletrônico, com boletos, com TEDs, com DOCs, enfim. E agora a gente está dando mais um passo, que é fazer uma transferência de valor peer-to-peer, tirando um pouco de intermediação desse processo, tentando baratear esse processo, enfim. Não é uma novidade brasileira, né? Existem 37 países, 34 países no mundo que já fazem transações peer-to-peer, o que a gente chama de pagamento instantâneo. Claro que a China é o maior player mundial disso hoje, né? As duas maiores ferramentas é Alipay e o WeChat. O WeChat, para quem não conhece, é um concorrente do WhatsApp chinês, e eles fazem pagamentos pelo comunicador, enfim. Isso é uma realidade mundial. Eu diria que o nosso sistema financeiro é bastante moderno, mas isso não é uma novidade nossa, não. Isso é uma tendência mundial. O desenho clássico do SPI, né, os atores que estão nesse novo processo, enfim, eu separo em 4 grandes grupos. Eu separo no grupo da captura da transação, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Muitos players, abriu-se para muitos players poderem capturar a transação, iniciar o pagamento, enfim. Essas maquininhas viraram o centro de tudo, né? Enfim, a gente vai fazer tudo por isso aqui. Confesso que, às vezes, me assusta como está ficando fácil gastar, né? A maquininha não está ajudando a ganhar, não, mas a gastar está. Enfim, depois a gente tem o segundo player nesse jogo, que faz a comunicação dessa transação com o Banco Central. O Banco Central é o grande ator desse jogo, né? Ele puxou a responsabilidade para ele de fazer a intermediação dessas transações, de fazer a liquidação. Ele tirou um player desse jogo, que são as bandeiras, e ele assumiu esse papel corajoso, na minha opinião. Vai ser um sistema 24/7, diferente do que é o SPB hoje, né? Vai ser um sistema que vai ter um volume gigante de transação, porque a ideia é que ela faça as transações pequenas, médias e, quem sabe, grandes. Então, enfim, esse é um ator importante. E depois vão ter a ponta, né, a ponta do lado de lá, que vão liquidar essa transação de quem pagou, de quem recebeu. A estimativa do Banco Central é que a transação do SPI aconteça entre 10 e 20 segundos,
Então, enfim, está fora da realidade nossa de hoje, né? A gente não tem nada no sistema que gera, nessa velocidade, uma transação entre jogadores diferentes, entre carteiras, entre bancos, enfim. É uma coisa bastante imediata, e isso traz um desafio muito grande para a gente, do ponto de vista de segurança, do ponto de vista de performance, do ponto de vista de disponibilidade, enfim. Nós vamos falar um pouquinho disso hoje. Falar da agenda é o meu último slide, graças a Deus, deixar o negócio correr. Vamos ouvir, na sequência, a Febraban falando um pouquinho sobre... O Ivo vai falar um pouquinho sobre a visão dos bancos em relação à SPI. Na sequência, nós vamos ouvir o Dutra falando um pouquinho, da Logbank, falando um pouquinho sobre a captura da transação, diversas modalidades que a gente vai misturar nesse jogo, dentro das carteiras. Enfim, isso é importante, né? A captura da transação vai ser o início da brincadeira, importante. Na sequência, eu vou voltar rapidamente falando um pouco sobre a segurança desse processo, como é que a gente enxerga a proteção disso tudo. E, no finalzinho, a gente vai ter um painel onde o mediador vai fazer algumas perguntas relevantes sobre a SPI, mas, mais do que isso, nós vamos abrir para vocês tirarem dúvidas com todos que já falaram e com mais alguns convidados sobre o SPI, tá bom? Então, essa é a agenda, me parece uma agenda bastante produtiva, é rápida, infelizmente, né? Difícil roubar o dia inteiro de vocês hoje em dia, então a gente tentou roubar só meio-dia, espero que a gente consiga, ok? Vou chamar, então, por favor, o Ivo para assumir aqui. Ivo. Meu nome é Ivo Mosca, atualmente ocupo a cadeira de coordenador da subcomissão de pagamentos instantâneos na Febraban, mas eu sou superintendente de produtos de cash management no Itaú, e também olho para pagamentos instantâneos e agora também para Open Banking. Tá? Esta é uma apresentação que eu costumo fazer em 1 hora e meia, então eu vou tentar correr aqui para conseguir cumprir a minha agenda. Tá? Eu acho que aqui é chover no molhado, acho que todos sabem o que é pagamento instantâneo, a gente está falando de uma transação aqui com pagamento e a disponibilidade de fundos imediata, né, 24/7, todos os dias do ano. Isso aqui parece super tranquilo, mas a gente tem aqui uma série de desafios, como eu vou apresentar para vocês. Tá? E quando a gente fala de pagamentos instantâneos aqui, né, a gente tem os mais comuns. Né? E aqui eu aproveito para trazer um pouco do apelo e da tendência de uso que cada um desses tipos trazem para o mercado. Né? Então, começando com o P2P, né? Então, transação do dia a dia, pagar amigo, família, empregada, fazer rateio de custos. Esse é um dos principais apelos que a gente encontra em pagamentos instantâneos internacionalmente. Tá? O segundo, o P2B, né? Onde a gente tem praticamente aqui pagamento de contas, né? As compras virtuais, físicas, reembolsos, contestações, ou seja, tudo pode rodar aqui, tem um apelo muito grande pelo mercado, porque aqui a gente está falando em devolver em real time para o cliente também, a gente está falando em mobilizar o fluxo de caixa das empresas imediatamente, então tem um enorme apelo. Quando a gente já fala aqui de B2B, pagamento de fornecedores, a gente já não consegue ver um apelo tão grande. E aqui tem muito processo de negociação, a gente tem prazos, a gente tem uma série de pontos que não trazem um apelo tão imediato como nos dois primeiros. E, claro, o nosso regulador aqui já olha com um viés muito forte, declarado, de ter também aqui o P2G, né, Government. Então, falando de pagamento de multas, impostos, contas, etc. Né? Então, imagina você parado na estrada ali, agora às 3 da manhã, correndo, você vai pagar e vai sair imediatamente e vai cair no caixa do governo. Né? Então, exemplo, inclusive, citado pelo próprio regulador. Tá? Mas quais são os benefícios, né, reais? Quando a gente olha para todo o ecossistema, para todo o mercado, esse sistema novo de pagamentos ele traz uma série de benefícios. Né? Começando para o governo, a gente está falando aqui, primeiro, né? O Banco Central, com toda a sua agenda de competição, ele abre o mercado para novos participantes e estimula uma maior competição. Né? Ele vem fazendo isso, ele já vinha trabalhando isso no mercado de cartões e agora ele traz um passo ou muitos passos adiante nesse caminho. Né? Mas um outro ponto importante e relevante também é porque ele passa a ter uma visão mais precisa do mercado.
Por que hoje? Como vocês vão ver, a gente ainda tem um volume muito grande de transação em espécie, né? Isso faz com que você não tenha tanta clareza sobre o movimento financeiro. E com esse cenário e com a possível canibalização do uso de moeda física, né, com esse sistema que vai ser muito barato, isso também é um enorme benefício, né? E, claro, né, com isso, dinheiro transitando de conta para conta, né, a gente tem um estímulo à economia formal, portanto, uma maior arrecadação de impostos, etc., né? E, claramente, uma redução dos custos de toda a cadeia produtiva, né, estimulando, então, o crescimento da economia. Tá? Quando a gente olha para os bancos, né, a gente fala que, primeiro, onde é que os bancos ganham com isso? Hoje, os bancos têm um custo enorme relacionado a numerário e custos operacionais relacionados ao movimento de dinheiro e espécie. E, mais uma vez, reforço, e vou apresentar aqui na frente, ainda é um volume muito grande de transações relacionadas a esse ponto. Então, esse aqui é o principal ganho para os bancos. Mas, além disso, como todos sabem, dados é o futuro, dados é dinheiro, né? Então, quanto mais transações correndo dentro do sistema, mais informação sobre o perfil dos nossos consumidores teremos. E, com isso, a gente pode não só conhecer e ofertar os serviços com maior assertividade, mas também criar novos serviços para ajudar os nossos clientes a organizar a sua vida financeira, né? E aí, claro, também, né, com todo esse controle, a gente passa a ter também uma eficiência maior no controle também do conhecimento dos nossos clientes. Tá? Para a pessoa física, a gente fala aqui de envio, né, de dinheiro a qualquer momento, então isso traz uma facilidade para um dia a dia, principalmente baixa renda, muito grande, né? Então, você receber a qualquer momento esse dinheiro e poder utilizá-lo imediatamente, né? Tem todo um apoio aqui de inclusão financeira, né, com a expansão dos serviços bancários, quando a gente coloca esse serviço atrelado às carteiras, às novas contas de pagamento, né? Hoje a gente encontra muitas contas de pagamento onde você não paga nenhum pacote, não paga nenhuma tarifa, mas, em compensação, você ia fazer uma TED de quanto você pagava. Então, era uma barreira enorme. Com pagamentos instantâneos, custo baixo, você garante uma inclusão maior financeira, principalmente do cliente de baixa renda, né? Facilidade de aceitação. Como não temos um MDR, teremos custos de centavos aqui, mas estabelecimentos vão querer aceitar, até mesmo porque isso vai facilitar também o custo das próprias empresas em fazer a gestão de numerário, né? Então, quantas empresas tinham que ter o funcionário para levar o dinheiro todo dia no banco, 1, 2 vezes por semana, ou então precisar de dinheiro para troco? Isso aqui ajuda em muito. E, claro, redução de custos, porque, uma vez que você tem o barateamento do custo da transação, você também pode refletir isso para o produto final, né? E, para a pessoa jurídica, a gente fala aqui de fluxo de caixa real-time, então, algo extremamente relevante, principalmente para o comércio, né? Então, você ter um fluxo de caixa muito mais assertivo. Muitas vezes, as empresas dormiam com dinheiro em caixa, mas com a conta negativa. Então, você tem uma redução de custo aqui muito importante, né? Transacional também para as empresas. Melhor conveniência, né? Então, você tem aqui, agora não tem necessidade de você ter maquininha, etc. Você pode utilizar o teu próprio celular para você receber. Redução de custo operacional, né, e mais agilidade. Então, imagina, antes você tinha que comprar um produto na internet, né? Muitos clientes não têm cartão de crédito, paga via boleto, o boleto vai sensibilizar a conta da empresa 2 dias depois, aí você sensibiliza o estoque, aí você faz o envio, chegava 1 semana, 10 dias, né, depois na empresa. Isso fazia com que, muitas vezes, o prazo de entrega do produto não atendesse, o cliente preferisse sair de casa e fazer uma compra numa loja física, né? Com pagamentos instantâneos, imediatamente você sensibiliza o estoque, você só tem o tempo de logística da empresa para a entrega. Então, isso também vai, inclusive, trazer uma maior agilidade, né? Olhando um pouquinho, né, quais são os catalisadores, né, e aqui olhando para um cenário mundial, de quem acelera esse processo, né, de implantação e crescimento de pagamentos instantâneos mundialmente. Teve um trabalho da Deloitte onde ele levantou, e são 6 principais catalisadores, né? Começando a inovação tecnológica, claro, o uso de smartphones, carteiras virtuais. Essa é uma alavanca, você tinha a necessidade de ter transações mais rápidas, né? Tudo começa com closed loop, isso começa a se expandir agora para sistemas abertos de pagamento instantâneo, será o sistema aberto de pagamentos.
né? Novos players e modelos de negócio, então surgimento, né, e crescimento exponencial de empresas com foco em trazer serviços, substituir os serviços bancários, né? Pressão regulatória, eficiência e fiscalização, né? Então, o regulador vê isso com bons olhos, exatamente pelos pontos que eu trouxe há pouco. Perfil do consumidor, né? Então, cada vez mais o dia a dia, a necessidade de prontidão, solução na hora, isso também acaba acelerando, sendo um catalisador. No caso, principalmente europeu, aqui a gente fala de transações internacionais, né? Um ponto que, inclusive, o nosso Banco Central mira, né? E, por isso, já utilizar o padrão ISO 20022, né? E demandas de negócios, né? Claramente, a gente também tem uma demanda aqui de redução de custo, de melhor capital de giro e fluxo de caixa, certo? Pegando 3 grandes exemplos aqui, Estados Unidos, né, a gente vê que a iniciativa foi principalmente dos bancos, né, em relação à demanda. Os Estados Unidos não era uma economia centralizada, né, existem milhares de bancos, então essa foi uma iniciativa que começou pelo próprio mercado. Na Europa, a gente fala de Banco Central, né, resposta à alta concentração do mercado financeiro, e hoje utilizado como referência pelo nosso regulador. E China, claro, uso difundido de tecnologia, lá começou o contrário, começou o closed loop, alta concentração, 2 empresas comandando praticamente todo o fluxo financeiro, e agora o Banco Central acaba tentando buscar alternativas para descentralizar essas empresas de todo o processo de pagamentos instantâneos. E no Brasil, assim como em 70% das economias que já implantaram pagamentos instantâneos, claro, motivado pelo regulador, né? O Banco Central tem a agenda BC Hashtag, onde ele tem 4 grandes pilares: inclusão, transparência, educação e competitividade. E dentro de competitividade é onde ele trata pagamentos instantâneos, aqui, par com o Open Banking, também com uma agenda muito acelerada, que vai ter uma interconexão muito grande com o sistema de pagamentos, né? E quais foram os grandes objetivos do Banco Central? Reduzir a elevada utilização de dinheiro espécie, né? Acabar com as barreiras das tarifas interbancárias transacionais, o que incentivava o primeiro ponto, né? E os custos altos para aceitação de cartão de crédito e débito, exatamente para você ter uma série de intermediários aqui no meio do caminho, que, como o Marco já trouxe, o Banco Central, corajosamente, começou a eliminar e tentar fazer essas transações com o mínimo possível de players no meio do caminho, mantendo o custo muito barato, né? Mas qual que é o panorama aqui no Brasil, né? Onde é que a gente está? O que a gente está enfrentando aqui? Quando a gente olha para as formas de recebimento de salário, né, porque você precisa ter renda para fazer pagamento, certo? 48% hoje recebe realmente em depósito em conta corrente, salário e poupança. 29% ainda recebe em dinheiro, em espécie, tá? Muitas vezes, inclusive, fugindo dos pagamentos de tarifas. E, claro, você tem aqui um percentual da população sem renda, né? 29% dos pagamentos é feito em espécie, e aproximadamente 50% daqueles 48% lá, ele imediatamente é sacado para ser usado em espécie. Então, ele cai numa conta salário, o cliente tira, inclusive, os centavos, com medo de ser tarifado, e isso vira espécie no mercado, né? Então, este é o nosso grande desafio aqui, né? Quais são as formas de pagamento mais adotadas aqui para pagar contas, né? Claro que isso reflete em 96% dos clientes hoje pagando conta e fazendo compras com dinheiro, né? Quando a gente compara aqui na coluninha do meio aceitação e estabelecimentos, a gente vê que a gente hoje tem mais estabelecimentos aceitando do que a população que efetua pagamentos com esse tipo de serviço, né? Então, a gente ainda tem espaço aqui para buscar. E quando a gente olha a frequência de utilização, né, dinheiro continua, né? Cartão de débito, segundo colocado, crédito e outros meios, né? Acho que a grande notícia positiva é que isso vem mudando, apesar de todas as barreiras, né? Então, a barrinha verdinha aqui em 2018 contra 2013 em cima, dinheiro vem reduzindo, ainda continuando em mais que 50%, e cartão de crédito acelerando, e muito, né, aqui com a maior disponibilização de crédito, melhoria nas informações para você conseguir dar um rating adequado para os clientes. Isso tudo vem ajudando a dar o produto tão desejado pela população, tá?
pagamentos instantâneos chega para acelerar essa queda, né? E acelerar e muito, né? E qual que é a nossa expectativa de adoção quando a gente junta todas as peças desse quebra-cabeça? É esta. Tá? Em 10 anos, a gente imagina que cerca de 30% a 40% de todas as transações sejam feitas através de pagamentos instantâneos. Tá? Sendo que a canibalização, né, para cada um dos tipos de produtos aqui, num range aqui, por exemplo, dinheiro de 20% a 30%. Poxa, Ivo, mas por que isso não vai crescer mais? Tem outras barreiras que a gente precisa derrubar aqui. E tem barreiras tributárias, né, que hoje incentivam a informalidade, né? Então, hoje, muitas empresas, como todos sabemos, estão vivas porque trabalham na informalidade. Isto aqui ainda vai ser uma barreira que a gente vai ter que buscar. Transferência, 70% a 80%. Né? Aqui não há necessidade de você pagar uma tarifa de DocTed, com um sistema de pagamento instantâneos, porém, a gente está falando também de transações de altíssimo valor e que a gente vai ter que aprender a trabalhar com elas, e não necessariamente a necessidade de você ter uma liquidação imediata é algo importante. Tá? Cartão de crédito, de débito, de 50% a 60%, cheques de 30% a 40%, cheque tem outras características aqui, né, em relação a você negativar, protestar o cliente. E cartão de crédito aqui, a gente imagina que isso seja muito menor aqui, principalmente porque ele tem outras características aqui, né, dinheiro no prazo, pagamento em parcelas. Esse vai ser o mercado que vai ser pressionado, né, mas, ainda assim, algo que a gente imagina que consiga se sustentar, né, quando você pega todas as condições de contorno, como, por exemplo, também loyalties. Tá? Quais são as barreiras de adoção que a gente vai encontrar aqui, né, por outro lado? Primeira barreira cultural. Né? Mesmo com toda essa evolução, o brasileiro continua desconfiado, ele continua seguindo suas tradições. Né? Pegando alguns exemplos, ainda temos clientes que brigam para manter o dinheiro na poupança, porque lá o dinheiro está seguro. Né? Comprovante em papel. Uma série de empresas preferem pagar as contas na boca do caixa do banco porque eles querem guardar o papelzinho que sai grampeado no boleto. Né? Então, esse é o tipo de coisa que a gente vai precisar quebrar. E conta salário, como eu falei, uma grande parte dos clientes que recebem salário hoje sacam dinheiro imediatamente para trabalhar com dinheiro espécie com medo do dinheiro sumir na conta. Né? Falta de informação, então, nível de educação financeira, né? A falta de acesso à informação. A gente fala muito de comunicar aos clientes, a gente fala muito de um trabalho de transparência e comunicação, mas fazer essa informação chegar na base da pirâmide é muito difícil. Acesso à tecnologia, né? Então, hoje, apesar de a gente ter uma grande quantidade de celulares, muitos são pré-pagos e muitos não suportam a aplicação para garantir todos os serviços de segurança, etc., bancários. Muitos bancos tentam trabalhar com aplicativos light, por exemplo, na busca de tentar penetrar dentro deste público. E, claro, o tributário, como eu já trouxe, a questão da informalidade ainda é uma questão muito forte e um dos grandes incentivos de resistência de clientes hoje se manter trabalhando com dinheiro. Né? E aqui, claro, uma experiência simples e uma redução de custos vão ser a chave. Então, a gente conseguir derrubar o lado esquerdo com uma experiência extremamente simples e, ao mesmo tempo, a reduzir o custo para ter um incentivo que o cliente busca esse caminho, são duas chaves para ajudar a derrubar essas barreiras. Né? Quando a gente fala de desafios aqui, né, para todo esse sistema sendo implantado 24/7, nenhum momento fora do ar, tem alguns pontos aqui que são super críticos. Primeiro vai ser a baixa latência. A gente está falando aqui de 10 a 20 segundos, mas 10 a 20 segundos é desde o momento que você encostou no celular. O Banco Central ele tem ali a ambição de ficar dentro dos 10 segundos a partir do momento que ele consegue medir. Né? E, se tiver tempo aqui, trarei alguns pontos para vocês. Disponibilidade, né, 24/7, ou seja, em qual momento vai ter manutenção desse sistema. Então, é um enorme desafio para o Banco Central garantir você ter esse sistema sozinho funcionando sem queda. A gestão da liquidez, esse é um ponto super importante. O Banco Central começou a trazer alguns pontos e consultas relacionadas, né? Mas hoje a gente garantir essa liquidez aqui fora do momento do STR é um desafio. O Banco Central já está testando a questão de utilização de títulos públicos, já disse que vai buscar ferramentas complementares para que isso ocorra
ainda em momentos mais expandidos, né, mas ainda temos um desafio aqui, aprender a trabalhar com isso. E, claro, prevenção a fraudes e lavagem de dinheiro. Esse é um dos pontos mais preocupantes do mercado. Tá? E por que isso? Porque hoje a transação mais rápida que a gente tem é uma TED, e aí, além disso, né, para altos valores, e, além disso, a gente tem períodos aqui de análise. A gente consegue, dado um risco, fazer uma análise mais profunda para saber se a gente segue ou não com aquela operação, podendo chegar aqui a 1 hora, quase, né, contando todo o período. Acabou isso. Ou aceita ou não aceita. Você tem 5 segundos para tomar a decisão. Então, os motores de fraude, todas as informações que a gente conseguir transitar para escorar ou detectar a fraude aqui serão importantíssimas. Esse é um desafio que a gente tem discutindo em profundidade com o Banco Central, dentro de um grupo de trabalho de segurança que está seguindo aqui, não só com os bancos, mas também com PSTIs e, inclusive, com as telecoms aqui para nos ajudar nesse caminho. Tá? Chave principal do Banco Central, estímulo à competição. O Banco Central tem uma agenda muito forte, nunca teve uma agenda tão forte relacionada à competição. E por que pagamentos instantâneos vai trazer isso? Primeiro, porque ele vai permitir novos entrantes de forma direta ou indireta. Né? E aqui a gente está falando de realmente abrir o mercado e tirar a concentração dos grandes bancos. Facilidade de conexão ao SPI, né? Então, com a padronização ISO 20022, garantindo toda a interoperabilidade, né, entre as IPs e instituições financeiras de grande e pequeno porte, com baixo custo transacional. Né? Portanto, o custo aqui não vai ser um fator positivo, um fator competitivo. Né? Inclusive, as empresas novas terão que nascer aprendendo a rentabilizar seus clientes sem esse tipo de receita. Né? Então, como eu disse, por exemplo, carteiras ou contas pagamentos, muitas vezes gratuitas, mas que tinham uma rentabilidade aqui no transacional, isso acaba. Né? Informações transacionais, né, mais ricas e assertivas, isso vai fazer com que, sabendo de onde veio, para onde vai esse recurso, a gente aprenda mais sobre os nossos clientes, né, e consiga trabalhar serviços cada vez mais com a cara de cada indivíduo. Múltiplas experiências de uso. Né, então, o Banco Central traz aqui uma série de novas oportunidades ou formas de pagamento para ser testadas no mercado. Nem todas vencerão, mas a gente imagina que rapidamente vão se caracterizar aqui as formas mais práticas de pagamento. Né? E a facilidade de endereçamento, que no mundo pessoa física, basta você saber, então, agora um telefone, um e-mail ou o CPF da pessoa, você vai conseguir fazer uma transação com agilidade, né? E isso de forma interbancária, o que vai ser algo incrível. Tá? Trazendo um pouquinho dos pontos do Banco Central, em termos de experiência, né, a gente sai com um input manual, né, que vai ser basicamente a TED, agência, conta, CPF ou CNPJ. Então, aqui você já tem o substituto direto, só essa primeira coluna aqui já mata com o serviço de DocTED. Quando a gente fala de chave de endereçamento, então, de novo, a experiência vai ficar extremamente simples. Né? Então, com o seu contato na agenda do WhatsApp, que todos estão acostumados a trabalhar, você vai conseguir fazer uma transação. Né? Ou as outras duas chaves aqui, que são CNPJ/CPF e o e-mail. O QR Code, né? Que muito se vê de sucesso na China, né? Mas algo que pode abrir caminho tecnológico para baixa renda, principalmente também para pagamentos P2B. Né? Então, aqui são serviços simples que, mesmo celulares mais baratos, conseguiriam aceitar. Né? E o Request to Pay e o NFC aqui já previsto para um futuro mais próximo. Né? Esses três aqui, o Banco Central coloca na agenda para novembro 20, já de largada. Né? E esse último aqui, quando a gente fala de NFC em 2021, requisição de pagamentos 22 e documento 23. Tá? Então, o que significa o documento? Além de tudo, o Banco Central já está prevendo lá na frente, por exemplo, você atrelar nessa transação um documento de um carro, um apartamento. Então, no momento que você faz
a transferência do recurso, você também já teria a transferência de propriedade, o que é algo também que vai ajudar e muito reduzir uma série de custos que a gente tem, né? Cartório, etc. Como é que vai funcionar essa experiência? Aqui é um ponto super importante, né? O cliente vai ter que fazer um onboarding aqui, certo? Ninguém nasce com tudo isso, ninguém nasce podendo transacionar, com exceção daquela primeira coluna, que é o modelo TED, onde você entra na tua conta, você digita agência, conta ou endereço, você consegue seguir pagamentos instantâneos. Para todas as outras, a gente tem uma série de condições de contorno que vão acontecer aqui. LGPD, né? Você vai ter que aceitar uma série de condições aqui gerais, né? Porque vamos lembrar que, uma vez que você digitar o telefone do seu amigo para fazer uma transação, vai voltar na tela de confirmação aqui informações para você saber que é ele, né? Se ele não tiver permitido que essas transações transitem entre instituições, isso não vai poder acontecer, né? Então, por isso, a gente vai precisar ter um onboarding no sistema, né? E aí, para fazer esse onboarding, o sistema, né, que vai fazer toda essa gestão, é o DICT, que é o Diretório de Identificadores de Contas Transacionais, e quem vai abastecer essas informações são os PSPs, né? E o usuário é quem vai optar se ele cadastra a chave de endereçamento ou não. Não é obrigatório ter o telefone cadastrado, e-mail ou CPF, CNPJ. Tá? Como o tempo está curto, eu vou tentar passar rapidamente aqui, mas tentando resumir de forma rápida qual que é o fluxo e como vai funcionar o sistema. A gente tem um sistema de pagamentos instantâneos, né, que vai ser sobre gestão e desenvolvimento do Banco Central. Nós temos os participantes diretos, né, que são as empresas autorizadas a funcionar pelo Banco Central, né, e que vão ser detentoras de uma conta de liquidação de pagamentos instantâneos, que vai ser uma conta específica. Você poderá ter o participante indireto, que não necessariamente é uma empresa autorizada a funcionar pelo Banco Central, mas ele pode fazer um acordo bilateral aqui e o participante direto ser um prestador de serviços, né, de pagamentos instantâneos para essas empresas. E, claro, você tem aqui o iniciador de pagamento. Esta vai ser uma figura ainda a ser regulada, é uma figura presente na regulação de Open Banking, que vai ser aquela instituição autorizada pelo Banco Central que fará o comando de pagamentos dentro dos sistemas dos PSPs. Tá? E, claro, você tem o usuário pagador aqui, o recebedor, né? E, por fim, o componente também desenvolvido pelo Banco Central, que é a DICT, que fará todo o armazenamento dessas informações. Fluxo, né? Então, pegando o exemplo aqui de um QR Code. O usuário recebedor vai receber um QR Code, essa informação vai chegar para o PSP direto, né? Vai fazer a consulta no DICT, vai ver de quem é, qual que é o endereço daquela conta, recebendo o endereço, vai apresentar para o cliente vai confirmar, é realmente a pessoa que quer receber, vai digitar lá a sua senha e vai seguir com a operação. Começou a contar o cronômetro. Tá? A partir desse momento, começa a contar os 10 segundos do Banco Central. Né? O PSP vai até o SPI, fala, quero fazer essa transação. Nesse momento, há o bloqueio das reservas, né, da conta de pagamento do participante direto. Então, você retira lá da conta de pagamento instantâneos, deixa reservado. SPI acessa o PSP direto, fala, olha, você tem aqui uma transação a ser recebida, confirma para mim se posso seguir com a operação. PSP fala, conta válida, cliente está ativo, conta está certa, dados corretos, pode seguir com a operação. Seguir com a operação, troca de reservas, nesse momento a transação é irrevogável. Então, já houve a troca de reservas entre os PSPs. Tá? Feito isso, toda a devolução para as duas pontas, através de mensagerias do SPI para o participante direto e indireto, e para o pagador e recebedor, falando de transação concluída, tudo certo. Tá? A gente muito pleiteou que a liquidação fosse feita a partir do momento em que as transações chegassem, as informações chegassem para o recebedor e pagador, mas o Banco Central determinou realmente que no fluxo 8 aqui, a hora que há a confirmação e a troca, esse é o momento da irrevogabilidade. Tá? Como é que entra o participante indireto? Ele simplesmente entra antes da participação
do PSP direto, e ele simplesmente vai fazer toda a comunicação com o cliente e, de forma que oculta, o participante direto é quem vai seguir com todas as transações. Tá? Importante aqui, e uma discussão muito grande relacionada à questão de segurança, como o participante direto está sobre o chapéu do regulador, toda a responsabilidade perante essas transações vão recair sobre este cara aqui. Então, esses acordos bilaterais provavelmente vão requerer uma série de questões relacionadas à segurança e QIC dos clientes. Tá? Como é que a gente está em termos de cronograma, né, para colocar um pouquinho mais de tensão aqui no negócio? Né? Então, desde lá de dezembro de 2018, quando houve o comunicado, né, com os requisitos fundamentais aqui para a criação do sistema de pagamentos instantâneos, tivemos 6 fóruns, né, onde o Banco Central foi apresentando e fazendo consultas relativas ao desenvolvimento do sistema, então coletando aqui contribuições de todo o mercado. A gente está indo para o 7º fórum agora no dia 18 de fevereiro. Né, o Banco Central está com uma série de consultas agora funcionando, desde questões de segurança, questões de devolução, questões técnicas de mensageria. A gente tem um trabalho intensivo aqui essa semana e a gente deve ter mais novidades aqui no 7º Fórum. Lembrando que o início dos testes de conectividade também começam já agora, dia 19, no dia seguinte do Fórum de Pagamentos Instantâneos. Tá? O Banco Central já declarou todos os outros fóruns aqui. Em junho, começa a homologação do sistema de pagamentos instantâneos. Aqui a homologação é obrigatória para as empresas que serão obrigatórias a participar do sistema de pagamentos. E quando a gente fala de obrigatoriedade aqui, a gente está falando de bancos múltiplos, Caixa Econômica Federal, que apresentem contas, então, transacionais para os seus clientes. Então, todas elas serão obrigadas a cumprir esse prazo de implantação. O que o Banco Central tem colocado é que, na data de implantação, todos esses bancos serão obrigados a minimamente receber transações de pagamentos instantâneos. Né? E há uma discussão aqui sobre a oferta do pagamento, né, da ponta de pagamento, se haveria necessidade de ter todos os modelos desenvolvidos ou se cada instituição estará livre para adotar a sua estratégia em relação a esse ponto. Tá? O que eu tinha para trazer era isso hoje. Né? Acabei tentando correr aqui um pouquinho, é uma apresentação que normalmente demora o dobro do tempo. Então, queria agradecer aqui, se alguém tiver alguma dúvida, não sei se tem algum tempo aqui, a Kátia, Marco. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite. Parabéns pela apresentação do Ivo, aí, muito clara, muitos dados, né? Realmente, o mercado está num crescimento exponencial. E, bom, primeiro deixa eu me apresentar. Meu nome é Luiz Gustavo Dutra. Eu sou fundador da Logbank. Comecei o projeto da Logbank em 2011, antes da regulamentação de 2013 do Banco Central permitindo os arranjos de pagamento, as instituições de pagamento. Em 2011, eu tinha acabado de participar de um projeto de 11 anos. Alguns de vocês devem ter escutado falar na Dível, que hoje chama-se UOL Dível. Nesses 11 anos, eu fui presidente da Dível da Colômbia durante 3 anos, fui presidente da Dível aqui no Brasil durante 2 anos e fui diretor nacional de venda durante 5 anos. E, naquele momento, em 2002, um dos primeiros clientes da Dível, 2001, foi a VisaNet, com a plataforma baixa dela, no nosso data center lá em Tamboré. Naquela época, todo mundo aí que está de presidente da Elo, Cielo, Livelo, eram gerentes ainda, começando na VisaNet. E ali foi o meu primeiro contato com o mundo de pagamento. Eles utilizavam a EDS do ponto de vista de mainframe e a Dível no ponto de vista de plataforma baixa. Depois nós vendemos a Dível em 2010, em dezembro, para o Grupo Folha. Hoje chama UOL Dível, é a parte B2B do Grupo Folha, do Grupo UOL.
E eu estava nos Estados Unidos em janeiro de 2011 e eu vi no Costco, que é como se fosse o Macro, como se fosse o Sam's Club, uma caixinha que tinha uma conta digital, tinha um POS e tinha um cartão Mastercard. E eu vi no site, eu vi vendendo isso na gôndola, aí eu cheguei em casa, fui olhar no site, estava dizendo assim, se você utilizar a conta do Costco na recompra, fazendo uma transação de closed loop, como o Ivo colocou, também conhecida como ONUS, eu vou te dar 1% a mais de cashback. E aí, na hora que eu vi que aquele 1% eles estavam gerando na desintermediação do banco emissor, da bandeira e do adquirente, eu, em 2011, imaginei, isso vai virar uma febre, porque eu já estava há 15 anos convivendo com fundo de investimento. E todas as empresas que convivem com fundo de investimento, você basicamente fala 4 palavras: revenue, OPEX, EBITDA e CAPEX. Evento de budget nos Estados Unidos. Cada 3 dias o cara te dá um papelzinho com 4 números. Você tem que atingir tanto de revenue, você tem OPEX de tanto, tem que fazer o EBITDA de tanto, e tem o CAPEX de tanto. Então, tudo que você tem que reduz o OPEX e aumenta o revenue, sem CAPEX, é prioridade. Eu, quando entrei na Divel, a Divel tinha uma dívida de $1 bilhão, o dólar estava 4 por causa da eleição do Lula, e a nossa receita era em real, e EBITDA negativo. É a famosa tempestade perfeita. Está devendo dinheiro em dólar, receita em real, o EBITDA é negativo, e o Lula entrando, ninguém sabia se o Lula ia quebrar o país ou não. Graças a Deus, o Lula não fez nenhuma besteira naquele momento, fez outros depois. Mas nós tivemos muita sorte aqui no Brasil, porque o Brasil foi um dos primeiros países do mundo a se adiantar na regulamentação de instituições de pagamento. E, obviamente, que temos aqui profissionais do setor, todo mundo sabe que os 3 intermediários de pagamento, basicamente, pertencem aos mesmos grupos econômicos. Então, a partir da hora que o Bradesco, o Banco do Brasil, são donos da Cielo, reativam a bandeira Elo, a partir da hora que o Banco Itaú compra a rede, compra o Hipercard, reativa a rede, a partir da hora que o Santander compra a GetNet e ativa PagSuper e outros, ou o Banco Central fazia isso, ou daqui a pouco a TED ia custar R$120. E o crédito ia continuar do jeito que estava. Então, basicamente, o que eu preparei aqui, eu também tive o mesmo problema do Ivo, que é todo mundo que trabalha nesse mercado, eu acho que lê muito, estuda muito, gosta de falar, e eu separei alguns slides para fazer de uma forma bem objetiva, não fugindo do item, que é pagamento instantâneo e carteira digital. A Logbank hoje se posiciona muito fortemente no B2B. A gente tem hoje 50 arranjos de pagamento dentro da Logbank. Nós temos também o B2C. Eu convido a vocês a baixarem o aplicativo, ou Apple ou Android, para abrir a conta, para experimentar, e fazer uma TED de qualquer banco para essa conta de pagamento é bem-vindo. Pode passar, eu passo aqui, né? Então, vamos lá. Primeiro, acho que todo mundo que está aqui já sabe, mas acho importante que quem não leu a Lei 12.865 é a lei que o Congresso Nacional, Federal, deu o poder ao Banco Central de controlar o mercado de arranjos de pagamento e instituições de pagamento. Isso é muito importante porque regulamenta não só as instituições de pagamento, como regulamenta também a parte de marketplace. E acho que todo mundo busca hoje usar marketplace numa questão também de planejamento tributário, porque você pode separar o processo financeiro do processo tributário. No momento que a taxa de juros ontem caiu de novo de 4,5% para 4,25%, e nos últimos 2 anos caiu de 14,25% para 4,25%, quem não olhar novas receitas dentro do aquário, entre aspas, ou dentro do ecossistema, está fora. Eu diria que, somando todos os arranjos de pagamento, que hoje são conhecidos como white label, devem ter em torno de 400 a 500 no Brasil. Um número que nós estimamos, não é número de nenhuma consultoria, não,
é que em 5 anos nós vamos ter 10 mil arranjos no Brasil. Hoje a Logbank fecha uma média de 4 ou 5 por mês. O ano passado a gente cresceu 500%. Então, realmente, é transportadora, é varejo, é distribuidora, é venda porta a porta. Quando a pessoa entende que, com baixo CAPEX, consegue reduzir o OPEX e gerar novas receitas, ele entende que cada mês que o avião decola e pousa, ele está perdendo dinheiro. Tem uma companhia aérea que nós fizemos um estudo que paga 10 milhões por mês de serviço financeiro no balanço. São 120 milhões ano. Aplicando um arranjo de pagamento fechado, reduz de 10 para 7. Hoje eu estava lendo uma entrevista do Sérgio Rial, presidente do Santander, de manhã, ele falando do BankTech, porque, obviamente, ele sabe que os bancos são muito fortes, vão continuar muito fortes, mas vão ter que se reinventar do ponto de vista de custo operacional. E já estão fechando agências, já estão demitindo gente, e vão ter muita força ainda, e tem que ter muita força, porque um país só é forte se tem um sistema financeiro forte. Então, essa lei eu recomendo todo mundo dar uma lida, porque daqui para frente ela é o balizador, não só a lei, como existem muitas normas que vieram seguidas da lei do Banco Central. E a Exame, sempre as pessoas pediam para explicar, Dutra, o que é uma conta de pagamento? Aí, em setembro do ano passado, a Exame fez uma matéria e ela conseguiu resumir em 3 parágrafos o que é uma conta de pagamento. Basicamente, a conta de pagamento ela pode ser utilizada para saque, depósito, pagamento de transações realizadas por cartão de crédito e débito, transferência entre contas mantidas dentro do arranjo, que é o famoso closed loop on-us, e sai e entra o dinheiro, cash in, cash out. Um dos modelos é via TED, para qualquer instituição financeira, banco ou SCM, SCD, enfim. Tudo que é relacionado a essa conta pode ser feita abertura, operação, relacionamento digitalmente. E, por último, e mais importante, todos os recursos mantidos nessa conta não compõem o ativo da instituição em caso de falência ou liquidação extrajudicial. Então, quando eu fui convidado para esse evento, eu dei os parabéns para a Dina pelo trabalho que vem fazendo nos últimos anos e pelo desafio tecnológico que o Banco Central tem no processamento dessas transações. Porque a gente vê, por exemplo, o TEF. Existem no Brasil aí 20 TEFs. Todo mundo que jogou o TEF na nuvem tinha uma DLL pequenininha lá no PDV, funcionava que era uma beleza. Jogou na nuvem, se não tiver telecom, se não tiver throughput, se não tiver processamento, o TEF é lento. Vocês já imaginaram na fila de um supermercado o TEF está lento? Então, eu acho que todas as camadas aqui estão representadas nesse evento, porque realmente o pagamento instantâneo tem tudo que o Ivo mostrou, que foi fantástico, mas ele não começa ali, ele começa embaixo. Ele começa em processamento, em telecom, infraestrutura, porque vai ser um grande desafio. Eu, por exemplo, tive o ano passado na China, no Japão, em Hong Kong. Hong Kong, por exemplo, quem ganhou o jogo do pagamento instantâneo foram as operadoras de transporte. Já na China, o Alipay e o WeChat é 95%. E no Japão é o cartão. Então, a China saltou uma etapa. A China não teve o plástico e o POS. Eu acredito que, realmente, a partir do ano que vem, nós vamos ter um phase-down do cartão e do POS de 5 anos. Não sei se é 10 ou 5, mas que vai acabar, vai. Mas não vai acabar o CPF, não vai acabar o CNPJ. E não vai acabar as contas de pagamento, conta poupança e conta corrente. E não vai acabar o celular. Então, o nome do jogo está realmente no pagamento instantâneo. E quando o Ivo falou ali a respeito de fornecedores, eu concordo da adoção em 50%, mas o fornecedor que paga no boleto hoje, para o caminhão, que tem dinheiro no caminhão, que ele tem roubo de caminhão, que é solar, que é Fenza, aquele cara que tem que dar o dinheirinho ali na hora, esse sim eu acredito que é a metade da bolinha que o Ivo colocou ali, que é o pessoal que não tem crédito, que paga o boletim de R$500, de R$800, e que o caminhão ali faz a cobrança e todo mundo sabe que tem problema de logística financeira. Essa pesquisa encomendada pela Visa foi muito interessante, porque esses números são números de pesquisa, mas são números que a gente tem que ter em mente, né? Hoje, no Brasil, tem 45 milhões de brasileiros não bancarizados, 40, mais ou menos, que movimentam 800 bilhões em dinheiro.
Uma maior adoção de pagamento digital em detrimento do dinheiro em espécie representa 11 bilhões de economia de dólares só na capital de São Paulo, se a gente alcançasse 10% de penetração. Na projeção do Ivo está falando em 40 em 10 anos. Se fizesse uma regra de 3 direta, isso aqui pode se transformar em reversão, inclusive para os bancos, porque nessa mesma entrevista do Rial ele fala isso, ele fala, vem o pagamento instantâneo, os bancos estão preocupados com isso, porém, o banco também quer reduzir custo, o banco também tem uma pressão de custo muito grande, independente de estar olhando a mudança do mercado com fintechs, que eu acredito particularmente que as fintechs serão e são parceiras do banco, porque banco é uma coisa, fintech é outra. Então, inclusive em tamanho, em capital social, em tudo. Certo? Então, eu acredito cada vez mais que os bancos vão ser parceiros das fintechs, mesmo no desenvolvimento e inovação. Somando a redução da circulação de grande quantidade de dinheiro em papel, permitindo que a cidade alcance mais rapidamente o futuro digital. Também gostei muito do que eu vi no B2G, que é o Business to Government, que é muito importante a questão de pagamento de tributos, de taxas, enfim, de utilities. Hoje, quando eu vejo fila na lotérica, aquilo ali, eu vejo, pô, é um absurdo aquilo, enquanto ele podia ter a lotérica aqui no bolso e o custo de arrecadação ser muito menor, reverter cashback, enquanto a lotérica está ali cobrando R$2, R$3, R$4 para fazer a arrecadação. Então, não tem dúvida, todas essas empresas de saneamento, empresas elétricas, utilities, estão procurando a gente e concorrentes nossos. Por quê? Porque todas elas vão fazer um arranjo de pagamento fechado, não tem dúvida disso. Não tem dúvida. Quando o board, ou o CEO, ou o CFO, entende o que é hoje o ecossistema de pagamento, se ele não fizer, ele está fora. Porque todo mundo olha a oportunidade de redução de OPEX e novas receitas sem o CAPEX. Ponto. Isso impacta no valuation da empresa. Tem uma grande empresa de petróleo aqui no Brasil que atrasou 2 anos a adoção porque decidiu desenvolver tudo internamente. Só que poderia ter um saving de 40 milhões de reais, que vezes 10, que é o valuation na Bolsa, representa 400 milhões de reais de valuation. O acionista não está preocupado se a plataforma é da Logbank, do XPTO. Ele quer que tenha 400 milhões a mais de valuation. E se depois desenvolver uma plataforma própria, substitui, ponto. Que é o famoso Bank as a Service. Ontem eu tive uma reunião com meu contador nos Estados Unidos e ele estava mostrando uma proposta que eles receberam de Bank as a Service para fazer o white label nos Estados Unidos, que lá a penetração de banco digital ainda é 2%, lá nem começou ainda, por causa da questão regulatória ser estadual. Aqui no Brasil, além da gente ter sido um dos primeiros, a regulação é federal. Então, é muito claro. E antes de colocar dinheiro em qualquer coisa, o princípio é, você tem que olhar o lado regulatório, mercadológico, tecnológico e pessoas. Quando você olha o lado regulatório do ponto de vista de meios de pagamento, o Banco Central tem demonstrado claramente que, independente de partido político, não vai mudar a política. Até porque o Banco Central é um órgão seríssimo, com profissionais de primeiríssima linha e que tem compromisso em aumentar realmente competição na ponta, crédito mais barato, crescimento do PIB do Brasil e, realmente, eu, particularmente, que estou nesse mercado há muitos anos, tenho muito orgulho da atuação do Banco Central aqui no Brasil. E aqui é um desenho que saiu até na mídia aí essa semana, explicando, o Ivo já passou isso de forma tão clara, que eu vou até pular, porque todo mundo já sabe que o desafio para todos nós está exatamente aqui no meio. Questão de fraude, questão de processamento, a questão de qual tecnologia de cash-in, se é o QR Code, se é biometria facial, o que importa é que vão ser interoperabilidade de contas de pagamento real-time, e você tem ali 5 segundos para tomar uma decisão, que, obviamente, vai envolver valores, vão envolver políticas. Essa foi a caixinha, igualzinha que eu vi lá no Costco, estava na gôndola há 10 anos atrás. Se vocês tiverem interesse depois de ver, se vocês botarem costco.com, e se vocês escreverem ali onde está escrito search, Elavon. A Elavon, esse ano, completou 20 anos da fintech do Costco. 20 anos. Naquele ano, lá em 2011, estava completando 10. E aqui em cima estava escrito Costco, aqui embaixo estava escrito Elavon. Todo mundo aqui lembra que a Elavon não deu certo no Brasil, mas nos Estados Unidos é um adquirente muito grande, e aqui foi vendida para a Stone, por questões de Citibank, enfim, que não vem ao caso discutir. Porém, a caixinha era igual a essa. Era um cartão da Mastercard, um POS do Costco, White Label, e uma conta digital.
E o apelo dele é o seguinte: se você tem um food truck, se você tem um hotel pequeno, um restaurante, e vem aqui toda semana repor seu estoque, um dos meios de cobrança seu, use esse POS, que o teu recebível vai cair aqui dentro, e você, utilizando o QR Code ou o cartão, é uma transação closed loop ou on-us, que é a mesma coisa. Então, quando eu vi isso, que realmente essa caixinha nos acompanha aí há quase 10 anos. E a dinâmica do mercado de pagamento, esse desenho também a gente fez em 2012, e ele nos acompanha já há 8 anos. Nós somos os portadores do cartão, gastamos no EC, credenciado por um PSP, um AIS ou um subadquirente, que está homologado pelo adquirente, que, pela bandeira, diz qual foi o banco emissor. Então, a gente está lá no Japão, passa um cartão emitido aqui, a Mastercard sabe, adquirente do Japão, sabe pela bandeira qual foi o banco que emitiu, pergunta se tem crédito, não tem, autoriza a transação e aprova. E a mesma coisa para quem interessa os arranjos de pagamento, né? A gente já conceituou o que é uma conta de pagamento. Um conjunto de contas de pagamento é um arranjo de pagamento. O Brasil, todo mundo fala banco digital, eu normalmente uso entre aspas, porque não existe banco digital, o que existe é arranjo de pagamento. E a lei ficou muito bacana, porque até 500 milhões por ano pode tocar. Faz só o registro de AP, obviamente a questão de compliance vale a partir do primeiro dia, lavagem de dinheiro, enfim, fraude. Porém, obviamente que o Banco Central abriu de uma forma onde todos esses white labels que passarem de 500 milhões vão ter que ser suas próprias autorizações. E quando você coloca o nome da sua empresa ou dos clientes aqui, as perguntas que têm que ser feitas quais são? Eu tenho franquias e lojas? Eu tenho clientes recorrentes? Eu tenho fornecedores recorrentes? Eu tenho distribuidor e revendedor? Eu tenho funcionário e colaborador? Se a resposta é sim, vai olhar no balanço quanto é que você gasta de serviço financeiro e... Eu vou dar um exemplo para vocês. Uma agência de turismo ligada a uma companhia aérea, que utiliza o wallet lá da Amex a 1%. É o mesmo CNPJ pagador, o mesmo CNPJ recebedor há 20 anos. Precisa pagar esse 1%? Não precisa. Esse tipo de mudança é que, daqui para frente, por isso que os bancos estão muito atentos, porque sempre o queijo foi um queijo sólido. O queijo está se transformando num queijo suíço, com alguns furinhos, e esses furinhos, somados, em 5 anos, será um furão. Quem não se envolver e evoluir, terá problema. E aqui vem um desenho que até outro dia eu debati lá com os nossos advogados, e eles falaram, não, Dutra, está bem por aí mesmo. E é um desenho que a gente fez para que o empresário entenda onde ele está no jogo. Então, ali onde está escrito instituidor do arranjo, são os white labels. Se ele tem fornecedor e prestador de serviço, se ele tem um ERP aqui que gerencia a contabilidade, o financeiro, ele pode ter um SAP, pode ter um Oracle, agora a TOTOS comprou com 5, já tem RMS, na verdade, aí você tem 3 RPs e depois tem 1.500 RPs. Então, tem os RPs grandes, tem os RPs pequenos e médios. Porém, todo mundo paga e recebe, todo mundo gera um arquivo KNAB de pagamento e gera um arquivo KNAB de cobrança. Então, quando você fala em crédito e quando você fala em fintech e IP, na nossa visão, todo o ecossistema não terá apenas uma fintech. A tendência é que todo o ecossistema tenha 2 fintechs. A primeira fintech é uma fintech com contas de pagamento, IP, que está ali em cima. A segunda fintech vai ser feita uma pergunta: em qual dos 2 grupos essa empresa se encaixa? Porque só tem 2 tipos de empresa. A empresa que sobra dinheiro e a empresa que falta dinheiro. A empresa que sobra dinheiro, e também tem uma matéria boa sobre isso no Valor de ontem, que se você deixar o teu dinheiro a 100% do CDI do jeito que está acontecendo, o dinheiro vai valorizar no longo prazo. Então, você precisa aumentar a remuneração do seu dinheiro próprio. Se a empresa sobra dinheiro, a tendência é que o empresário escolha um dos tipos de autorização do Banco Central, que, por exemplo, se eu sou dono de um varejo, sobra 5 milhões por mês, eu coloco no private bank do Banco X.
me remunera 103% do CDI. Eu não vou captar dinheiro de ninguém. Eu posso ter uma sociedade de crédito direto. Ah, eu tenho um atacarejo que eu vou dar crédito para microempreendedor desenvolver crédito produtivo. Eu posso ser uma sociedade de crédito ao microempreendedor. Ah, eu vou fazer uma empresa simples de crédito. Então, a tendência é que o dono do arranjo tenha uma fintech com as contas de pagamento, que vai chegar a ser uma IP, se chegar ao volume, e tenha uma fintech de crédito para poder irrigar o arranjo. Então, a operação risco sacado, por exemplo. O risco é o sacado. Aqui está o sacado, aqui está o cedente. Se o risco é sacado, o nome do risco é sacado. Se ele é dono da empresa que empresta para ele mesmo, é uma operação risco zero. Tem um cliente nosso que é o OK, que é o Grupo Serrano, lá de Vitória, fatura 2 bi, tem 8 lojas de atacarejo. É um cosco pequenininho, um cosquinho. Ele tem lá 2.000 fornecedores ativos. O jardineiro da loja de Macaé, que ganha 3.200 por mês PJ. Está aqui, ó. 3% ao mês, 800% CDI. No portal, clica, antecipa. Se botar mesa de atendimento para atender esse jardineiro, esquece, já deu prejuízo à transação. Então, a antecipação risco sacado dentro do ecossistema, trabalhando com títulos performados, você pode provar no P&L que você vai levar de 400% a 800% a remuneração do acionista. Você imagina se o cara não vai fazer isso. E aqui vem o que eu coloquei há 10 minutos atrás, que não vai acabar o CPF, não vai acabar o CNPJ, e não vai acabar a conta corrente, nem a conta de pagamento, nem a conta poupança. O que vai mudar são as tecnologias de cash-in e as tecnologias de cash-out. Então, obviamente, qual é o principal cash-in? É crédito. Lá na Europa, o Orange abriu agora um white label lá, tal, botou R$500 de crédito, 120 euros, abriram 1,5 milhão de contas em um mês. E aqui no Brasil também, as mobiles estão voltando para o jogo. Elas entraram no jogo antes da lei, todas elas perderam muito dinheiro, e agora estão voltando para o jogo. Mas é lógico que tem que voltar para o jogo, porque tem milhões de pré-pago, e a briga vai ser quem vai autenticar o usuário. Quem tem usuário com biometria, quem tem usuário com documentação completa. O onboarding da Logbank, quem quiser depois testar, a maior dor de cabeça para nós é, às vezes, o cara não tem RG válido, não tem comprovante de residência. O Know Your Client obriga a fazer isso. Então, hoje, dentro da Logbank, para vocês terem ideia, um dos meus sócios é o Cyril Verdier, que é presidente da Pago, que é a Associação das Empresas de Meio de Pagamento. Ele é COO, eu sou CEO, mas, pelo acordo de acionista, ele tem poder de veto na minha decisão e eu tenho poder de veto nas decisões dele, porque a área de compliance, inclusive, parte do nosso time está aqui, a Pedrina, que é diretora de operações, também foi fundadora da VisaNet, a Miriam da Equinix, o Guimarães, o Bernardo, o Adriano, parte do nosso time está aqui hoje, e realmente o compliance na Logbank está acima de mim. Não interessa ser amigo do Dutra, se não tem documento, não entra. Se cometeu algum crime, estelionato, tal, está fora. Não pode fazer. E tudo de cash-in, cash-out, hoje nós temos via API. Então, hoje nós temos o que a gente chama o white label padrão e temos as APIs para poder ter o front-end do cliente. Então, tem lá boleto de recarga, boleto de terceiro, TED de outros bancos. Nós fomos dos primeiros a entrar na CIP em novembro de 2017. Então, hoje a gente consegue mandar e receber TED online para qualquer banco. Recebimento via wallet de cartão. Eu sei que aqui o público é bem técnico, mas tem gente que confunde conta de pagamento, conta digital, carteira digital. Conta digital e conta de pagamento é a mesma coisa. Carteira digital é onde você cadastra os cartões, que é tanto cash-in como cash-out, que também já está virando uma febre para recorrência, para cobrança recorrência. Na minha visão, tanto os instrumentos de arrecadação como os boletos serão a terceira alternativa. Todo mundo vai rodar a rotina, como a gente já faz, debita na conta digital. Tem o dinheiro, beleza. Não tem o dinheiro, debita no cartão. Não tem limite ou não tem cartão, emite o boleto ou emite o instrumento de arrecadação. Então, a tendência é essa. Aí tem transferência entre contas. Aqui na nossa plataforma, por exemplo, que é o ONUS, que é o Closed Loop, ela permite você colocar 0, um percentual ou tarifa. Isso é muito legal, porque quando você desintermedia e cria uma fintech do próprio cliente, ele tem que gerar receita para a fintech. Então, essa receita da desintermediação muda de bolso, mas se o dono é o mesmo, continua dentro do mesmo bolso, mas muda de CNPJ.
Aí tem crédito consignado, salário e transferência entre contas, TED para outros bancos, cash out, né? Pagamento de tributo, pagamento QR Code, que aqui está totalmente ligado ao pagamento instantâneo. Eu acredito que o QR Code vai realmente massificar. Aí nós temos também a parte de saque e depósito, via API, nos PDVs, no ponto de venda, na automação comercial. E aqui, inclusive, eu acabei de ver que a gente agora começou hoje, já está com interoperabilidade nos POS da Cielo. Então, a gente já consegue ter o reconhecimento da nossa conta de pagamento direto no POS da Cielo. Como o nosso foco não é o B2C, a gente não tem objetivo de competir no custo de aquisição de cliente em mídia massiva. O nosso negócio é B2B2C e B2B2B. Né? Então, apesar de ter a Logbank B2C, é só para realmente conceituar. E aqui é o nosso ambiente lá da carteira digital, onde é muito parecido com o dos concorrentes, que eu não tenho muito que inventar nisso. Você paga e recebe, tira foto do QR Code. E aqui que vem uma coisa bacana, eu acho que isso aqui vai conviver com o QR Code do pagamento instantâneo. Eu acho que vai continuar existindo o pagamento on us, mas, obviamente, que vai ter o pagamento off us, né, que é o pagamento instantâneo. E aí você pode, no caso, ter a conta digital e cadastrando o cartão de outras contas. Isso já está funcionando. Pode mandar o QR Code via, não só API, como via WhatsApp, como via qualquer meio. Já está também funcionando isso. E também já temos o saldo unificado com a conta de pagamento. Então, o cash out pode ser via cartão, pode ser via banco 24 horas, pode ser da forma que quiser, com saldo unificado. E nós temos 3 módulos, né? Digital Bank, adquirência e serviços financeiros as a service. E a fórmula foi aquilo que eu falei no início, né? Baixo CAPEX, aumento de revenue, redução de OPEX e melhora do EBITDA ou lucro. Esse conceito aqui é um conceito da Accenture, que eu sempre mostro, porque no nosso conceito de Affinity Banking, que são os bancos de nicho, se a pessoa gosta de moto, se a pessoa gosta da Mary Kay, um dos white labels nossos chama Pink Pay, que é de uma diretora lá que tem 3.000 vendedoras da Mary Kay. É tudo rosa, o cartão é rosa, o aplicativo é rosa, a máquina é rosa, é tudo rosa. Isso chama-se Affinity Banking. Aquela moça lá que fatura R$3.000, ela compra produto, vende, ela não está preocupada muito com a regulamentação sobre energia elétrica da ANEEL, ela está mais preocupada com o batom que lançou novo da Mary Kay. Então, a questão do Everyday Bank, obviamente que nós, seres humanos, consumimos o dinheiro em transporte, consumo dentro de casa, seguro e proteção, viagem, comunicação, informação, porém, quando você faz parte de uma tribo, você começa a ter um perfil de consumo e você, tendo B2B2C, você passa a ser um facilitador de acesso, um agregador de valor e um provedor de aconselhamento. Que também foi um ponto que o Ivo colocou aqui, que eu também concordo, que é a respeito das novas receitas geradas em cima do ecossistema. Eu não vou citar nome, uma questão ética, mas quando eu vi um desses bancos digitais há 2 anos, um prédio de 500 andares, 700 pessoas por andar, eu falei, isso vai dar zebra, vai começar a ter um processo de... Daqui a pouco começa a desinchar. E não deu outra. Porque só abrir conta digital para a pessoa física não dá esse dinheiro todo. O que dá dinheiro realmente é você somar o ecossistema de conta de pagamento, com captura, front-end, com crédito e seguro. Se você não tiver isso tudo convivendo junto, o business plan dificilmente roda. Então, muita gente está se iludindo que também só vai abrir um white label e vai ganhar rios de dinheiro. Não é só software e hardware. Tem peopleware. Se não tiver uma pessoa que entenda de cash management, se não tiver uma pessoa que entenda de cartões, que os bancos, e o Ivo depois podemos até conversar um pouco sobre isso aqui no final, também citou a questão do cash management, os bancos estão há 10 anos tentando capacitar. Não adianta o cidadão vir ali no BVA de gravata Hermès e falar menos. Não rola. Menos que eu digo é no ponto de vista financeiro. O cara não sabe o que é um risco sacado, ele não sabe o que é um split, não sabe o que é a lei, ele não sabe o que é planejamento tributário, não sabe o que é marketplace. Não adianta. O CFO vai ouvir o cara 150 segundos. Se ele não falar alguma coisa importante, o cara vai para o e-mail. Eu lido com o CFO há 25 anos. E eu falo isso há 25 anos para a minha equipe de vendas, que, graças a Deus,
Eu, com 25 anos, já tinha fundado a Matrix, já era diretor de empresa. Então, e eu falava, quando você senta com o CFO, você tem que falar em 3 minutos o que você veio falar. Se ele gostar, ele vai te dar mais 20 minutos para você falar. E se você sentar na frente do CFO e falar para ele, você tem problema de geração de EBITDA com pouco CAPEX? E precisa aumentar o revenue EBITDA? O cara, sim. Aí ele, vamos abrir agora a conversa. Só que também não adianta decorar isso aqui. Tem que saber, porque senão a conversa não flui também. E, obviamente, que tudo a gente transforma num PNL. Se vocês depois tiverem interesse de ver, eu não vou mostrar agora pelo tempo, é só me mandar um e-mail, o meu e-mail é dutra@logbank.com.br, e eu mando um modelo de PNL para vocês. O PNL é dividido em Digital Bank, Capture Front-End e serviços financeiros. Inclusive, o Guimarães, que está aqui, é o nosso líder desse processo dentro da Logbank, e ele vai ter o maior prazer de receber vocês. A gente fica aqui pertinho, na Alameda Santos, para vocês conhecerem o modelo da Logbank. Tá? Isso aqui é a nossa plataforma, né? Então, a gente, desde novembro de 2017, já faz a liquidação direto do EC na CIP. A gente, hoje, tem toda a parte de avaliação de crédito e risco interno, onboarding, validação nossa, com algumas empresas que fazem validação de documentos terceirizadas, hoje, para ser preciso, 2. Temos aí os canais de atendimento via web, via app, e, obviamente, via e-mail, WhatsApp e telefone. E nós temos hoje contrato direto com as principais bandeiras, porque nós estamos com 5 adquirentes que nós somos homologados. E nessa plataforma, hoje, já tem um TPV em torno de 120 milhões mês. Então, a gente, provavelmente, no futuro, não sei quando, a gente pode até vir a ser um adquirente também, que é uma tendência, não só a gente, como eu acredito que Casa Bahia, Carrefour, Walmart, enfim, todo mundo, em 5 ou 10 anos, serão adquirentes white label de alguma forma. Por isso que, realmente, não deve estar fácil a reunião do board aí das principais adquirentes, porque todo mundo já sabe que vão perder market share aí pelos próximos 5 anos. E, obviamente, os serviços financeiros, principalmente o crédito produtivo, eu acredito muito, eu vi isso na minha casa. A minha filha abriu no aplicativo, eu tenho o LogMEI lá, que abre rapidinho o MEI. Ela abriu o MEI em 3 minutos, abriu a conta PJ, POS, boleto. Em 15 minutos, a minha filha estava com a empresa aberta, em janeiro do ano passado, há 1 ano e pouco. Aí, ela se especializou em doces saudáveis, sem açúcar, sem glúten, sem lactose. Quando chegou na Páscoa, eu comecei a ver umas caixas da Chocolife lá em casa. Eu fui ver na conta dela, ela faturou 12 mil reais e gastou 3. Quando eu vi aquilo, eu falei, gente, realmente o futuro está no crescimento da renda familiar. Não adianta ter um pai ganhando 5 pau com 3 filhos e a mãe limpando a casa. Não rola. O futuro é, os 3 vão produzir, a mãe vai produzir, ou vai vender Mary Kay, ou vai vender Rinodê, ou vai vender qualquer coisa. O filho vai pilotar o Uber, a filha vai entregar no Rappi, e as famílias assim. E depois saiu, por coincidência, o Prêmio Nobel de Economia, um cidadão de Harvard e outro do MIT, esse ano de 2019, colocando exatamente isso, que o futuro do mundo está no crescimento da renda familiar. Então, hoje, o principal propósito da Logbank, além de fazer o valuation, aumentar os acionistas, os funcionários estarem satisfeitos, que toda empresa tem esse propósito, nós medimos quantos white labels e qual o número de famílias a gente está ajudando a aumentar a renda familiar, com crédito produtivo. Outro dia assinamos um contrato com a Geru, por exemplo, para crédito pessoa física, agora estamos integrando as plataformas, vai poder pedir no app direto o crédito da Geru. Abrimos uma corretora de seguro que chama Logcor, também vai poder comprar seguro ali direto no aplicativo. Estamos numa negociação com uma corretora que tem fundos de investimento para poder não só deixar em título, mas poder deixar também o dinheiro investido. Então, tem um roadmap aí de alguns anos pela frente. Basicamente, a gente tem 4 módulos, né? O módulo, entre aspas, de banco digital, Capture Front-End, integrando a conta PJ, o POS, o TEF, o Gateway, o QR Code, parte de crédito seguro, e na Acquirer ali, que a gente tem hoje 5 Acquirers e estamos utilizando basicamente 80% ou 90% em uma, porque também nós temos um HSM próprio, então nós temos uma chave criptográfica própria. O nosso cliente não precisa mudar de device se eu mudo de adquirente.
E, basicamente, hoje os nichos que a gente atua são esses. Nós temos 4 módulos próprios, que é o Digital Bank, Adquirência, Logfin, que é finanças e corretora. E em cima tem os white labels padrão. O que está crescendo muito agora é o front-end do parceiro consumindo as APIs. Isso a gente está num momento agora de implantação dos primeiros. Temos atacarejo, distribuidora, venda online, venda direta, quer dizer, saúde, cartórios, provedores de internet, futebol. A gente tem uma exclusividade com a Futebol Card. Então, já temos aí 4 clubes de futebol com um banco digital com a nossa marca. E, basicamente, era isso aí que eu tinha para mostrar para vocês. Obrigado pela oportunidade, certo? Desafio enorme falar depois do Ivo e do Dutra, né? Os caras deram uma aula aí, enfim. Daria para a gente ouvir a manhã toda vocês falarem. Eu li uma reflexão do Guilherme Benchimol esses dias falando o seguinte, que a grande virtude dele foi se aproximar de pessoas melhores do que ele. Eu faço dele a minha palavra. Obrigado, Ivo. Obrigado, Dutra, pelas aulas aí. Vou tentar falar um pouquinho sobre... Enfim, eu estou sentado ali, não consegui levantar da cadeira de tão rico que está sendo a discussão aqui. Eu vou tentar descer um pouquinho na segurança. A gente vive isso todo dia. Algumas coisas assustam a gente de segurança, pensando no que pode dar errado, né? Características do SPI: transações imediatas, 10 segundos para a gente tomar uma decisão. O Ivo falou de fraude, de lavagem de dinheiro, o Dutra falou de infraestrutura, enfim, 10 segundos é pouco tempo, né? Irrevogabilidade, transações irrevogáveis, quer dizer, dei lá o comando, transferi o dinheiro para a conta do outro, acabou a conversa. Quer dizer, aquele dinheiro foi, mas e aí? E se foi uma fraude? Quem garante? Quem garante está disposto a garantir, vai ter, enfim, vai ter prejuízo aí, isso vai estar na conta da transação. Irreversível. Alguém vai bancar, mas aquele dinheiro já foi, é irreversível a transação. Já foi para a conta de alguém, alguém já gastou o dinheiro, consumiu, pagou o almoço, pegou o ônibus. Para piorar a vida da gente, isso vai ser alto volume. Existe aí um monte de especulação, eu vou pôr uma também, né? Mas existe um número aí de uma expectativa de 94 milhões de transações dias. Se acontecer tudo isso que o Dutra falou aí, de um monte de gente que nem é do setor financeiro entrar nesse jogo, esse negócio deve aumentar muito. O Banco Central criou... Dizem que o Brasil é o país das jabuticabas, né? Enfim, coisa que só a gente tem. Mas não é verdade, não. As nossas jabuticabas é porque elas são bem desenhadas, são bonitinhas. O padrão de assinatura das mensagens que o Banco Central adotou é o XML Design. Num primeiro momento, a gente pode confundir dizendo que o padrão de assinatura segue o que tem na nota fiscal eletrônica, que é um padrão simples. Olhando de 10 mil metros de altitude, eles são parecidos, mas quando a gente desce para o SPI, não é isso. Esse padrão, o Ivo falou, na ISO 20022, ele foi preparado para a gente conversar com o mundo todo, isso é uma coisa importante, mas ele traz essas características que são muito importantes. Confidencialidade, é importante que a mensagem seja confidencial, que a gente respeite o sigilo da transação financeira. Eu preciso garantir a autenticação disso daí, preciso saber quem está fazendo a transação, principalmente para não acontecer o último item, que é o repúdio. O repúdio é o maior problema na transação digital, alguém negar que aquela transação, ele é o autor da transação, isso é um problema. Eu mando R$1.000 para um lugar, depois o cara que recebeu vem me cobrar, eu digo, eu não mandei nada para você, não. Então, isso não pode acontecer, a transação tem que ser assinada. E a integridade da transação também tem que ser garantida. Eu mando R$1.000, alguém adultera essa mensagem, coloca R$10.000 no lugar de 1.000, e o cara do outro lado lá pega 10 mil. Então, enfim, eu preciso garantir a integridade
dessa informação, desse arquivo que está sendo transmitido. Isso é feito pelo protocolo, pelo XML Design. Essa foi a especificação que o Banco Central colocou nesse projeto e, na minha opinião, muito acertadamente. Mas isso traz alguns desafios, né? A gente precisa fazer 3 coisas importantes. A gente precisa assinar o XML, a mensagem, isso precisa ser assinado pelo emissor, isso precisa ser assinado porque transmite a mensagem. O Banco Central colocou que precisa ter duplo fator de autenticação no início da transação. Para quem não liga só as coisas, nós estamos falando da autenticação ou biométrica ou one-time password, que os bancos têm usado muito, os reloginhos de senha que mudam de minuto em minuto, transação em transação, enfim. Não adianta se autenticar só com senha, eu preciso ter um segundo fator de autenticação, eu preciso subir o nível da autenticação. Imagine lá, né? Imagine o cara fazendo um pagamento, 90 milhões de pagamentos, transações sendo feitas por dia. Se eu não tiver uma autenticação um pouco mais segura nesse negócio, a gente vai ter um problema de fraude grande. E o último item, que faz parte desse processo de segurança, é a criptografia. Nome chato, né, de falar, parece uma coisa louca, mas eu sempre falo que é o embaralhamento de tudo e a gente precisa criptografar, porque a gente precisa manter o sigilo da informação e, mais do que isso, a gente tem que garantir que essa informação não seja adulterada. Isso é feito hoje, não obrigatoriamente, mas recomendado pelo Banco Central, que sejam feitos em hardwares criptográficos. Tem 2 motivos muito claros para isso. Um é sigilo da assinatura que criptografa e assina a transação, de ter uma segurança nessa assinatura. Ela é feita com um certificado digital padrão ICP Brasil, que é usado hoje no SPB. Esse certificado é que vai assinar as transações do SPI e também vai criptografar essas informações. Então, a guarda, a posse desse certificado em algum lugar seguro é fundamental. Hoje, no SPB, a maior parte dos bancos já fazem isso. Falando um pouco do nosso equipamento, falando um pouco do que a gente faz, né? Nós tomamos alguns cuidados quando a gente desenhou a fabricação das nossas máquinas, de ter protocolos mundiais, mas também ter protocolos que são usados no Brasil. E, nesse projeto, a gente é assim no SPB. Hoje, clientes que usam o nosso equipamento para SPB já fazem as assinaturas do SPB nativamente na máquina, não precisa desenvolver software para isso. E, no SPI, também, nós embutimos todos os algoritmos de assinatura do SPI dentro da máquina, ou seja, você não precisa desenvolver os assinadores fora dela, isso está tudo no equipamento, isso facilita muito o processo de desenvolvimento de assinatura do SPI. Então, você faz as chamadas da máquina, ela manda a mensagem para dentro dela, ela assina, manda de volta para você e está pronto isso. Então, essa é uma característica exclusiva do nosso equipamento, porque é uma característica do nosso mercado de SPI. A assinatura que a gente faz, e hoje a gente está pronto já para assinar o padrão XML Design, e o segundo fator importante é que a gente aumenta muito o throughput do processo, porque os equipamentos foram construídos, os equipamentos de criptografia foram construídos exclusivamente para essa funcionalidade, então você tira a carga do seu ambiente hoje de aplicação e joga isso para dentro dos HSMs. Para vocês terem uma ideia de uma comparação, um servidor de aplicação hoje deve assinar de 2 a 3 mil transações por segundo, a gente consegue chegar até 15 mil transações por segundo. No ambiente de alto consumo, 24/7, talvez isso seja uma coisa que faça diferença no processo dos 10 segundos. Aonde que a gente entra nesse processo, né? A gente entra em toda a comunicação, ou seja, a comunicação que é feita da captura do dado, passando pelo participante direto ou indireto, passando pelo Banco Central e voltando lá para outra ponta que vai fazer a liquidação disso, esse processo, de um modo geral, todas essas flechinhas aqui, elas passam pelo processo de assinatura de criptografia. Eu preciso garantir que não vai ter repúdio em nenhum desses transportes de informação,
e eu preciso garantir que essa informação seja criptografada, que eu garanto o sigilo dela. Então, a gente vai precisar proteger esse ecossistema como um todo. Já foi falado bastante aqui pelo Ivo, eu só vou repetir o protocolo, né? O protocolo de assinatura, o XML, ele usa o padrão 20.022. Esse protocolo é importantíssimo porque vai preparar o nosso ambiente para funcionar não só entre arranjos de pagamento ou entre bancos no Brasil, mas ele vai preparar o nosso ambiente para funcionar, eventualmente trocando fundos com outros países também, porque é o protocolo que todo mundo tem adotado. Enfim, assinaturas de JWS, enfim, a assinatura do XML e consulta na base do DICT e guarda das operações das chaves do TLS. Tudo isso acontece hoje nativamente dentro dos nossos HSMs. De novo, isso facilita muito o processo de implantação do SPI, das mensagerias de SPI, porque você não precisa desenvolver isso. Basicamente, as vantagens disso chaves privadas ficam dentro do HSM. Existem duas opções para você fazer hoje o processamento do SPI. Ou você coloca as suas chaves num servidor seu, ou você coloca as chaves dentro do HSM. O compliance diz que você deve guardar essas chaves num repositório seguro. O Banco Central recomenda que você guarde essas chaves num lugar seguro, porque qualquer mensagem assinada pela sua chave, independente de ter sido você ou uma fraude, você responde por isso pagando aquela conta. Então, enfim, a guarda, o uso da tua chave é uma coisa importante. As funções de assinatura dentro do hardware criptográfico facilitam, diminuem muito o processo de desenvolvimento das mensagerias. Você simplesmente faz as chamadas através da sua aplicação e o HSM devolve isso pronto para você. Então, em tempos de corrida, né, a gente está há alguns meses aí de colocar esse ambiente no ar. É importante que a gente consiga baixar o custo de desenvolvimento, melhore a velocidade. Maior segurança com todas as chaves armazenado, enfim, óbvio, né? É impossível tirar as chaves de dentro dos hardwares criptográficos, então isso aumenta muito o compliance de segurança, o compliance de auditoria. Subir a performance é fundamental no ambiente que a gente acha que vai subir muito a produção, o volume, a gente acha que vai ter horas de pico, né? Se a gente começar a pagar a transação, por exemplo, de transporte coletivo ou de pequenos pagamentos, isso vai ter horas de pico com alto volume de transação e performance nisso vai fazer diferença. De novo, os 10 segundos é um desafio que a gente ainda vai pensar como é que isso vai acontecer, né? Mas certamente o Banco Central vai ficar no pé disso, porque no SPB já é assim, né? Se a gente demora um pouquinho, ele já pega no nosso pé, enfim. E o segundo fator de autenticação, essa é uma característica importante, não é característica dos HSMs no mundo, mas a gente teve uma demanda no Brasil e a gente implementou. Essas máquinas, elas são servidores de autenticação ATP. Então, se você precisa colocar na sua app, na sua captura de transação, uma autenticação ATP, você não precisa comprar um servidor de autenticação ATP, essas máquinas já fazem isso. Hoje a gente já faz isso para diversos bancos, né? Lá na appzinha de transação do celular, aquele reloginho que autentica já fala com esse equipamento e faz a autenticação disso. A gente forneceu para o Banco Central, no final do ano passado, em novembro, a infraestrutura que vai processar todo o SPI, ou seja, todas as transações de SPI no intermediador, no regulador, vai passar pelos nossos hardwares criptográficos. Quer dizer, ele montou uma infraestrutura bastante robusta para aguentar essa transação toda. E agora a gente tem trabalhado para ajudar os demais jogadores desse novo processo nesse projeto de proteção disso. Era esse recado que eu queria dar, enfim, um recado bastante ligado à segurança, bastante simplista, embora eu acho que esse processo não vai ser simplista, vai ser complexo, vai ser de alto risco.
Eu não quero roubar muito tempo, porque a gente vai ter um painel rico aqui com o Ivo, com o Dutra, enfim, com mais pessoas aqui que vão ajudar a gente a debater isso, mas eu me coloco à disposição, meu e-mail está aqui, a gente pode marcar de bater um papo, a gente tem uma equipe grande técnica aqui que pode dar um apoio também, enfim. Estão à disposição para ajudar no que for possível. Espero que a gente consiga ainda esclarecer um monte de dúvidas, enfim, eu vi um monte de anotação aí durante o painelzinho aqui. Tá? Muito obrigado.